A figura do inelegível está agora há 6 dias, se o Procurador-Geral da República atuar conforme diz a lei, como diz a Constituição, a sua missão institucional, enfim, para denunciar a Orcrim que comandou o nosso país, chefiado ali pela figura do inelegível. Como eu gosto sempre de sublinhar, o Procurador-Geral da República, como a maior autoridade do Ministério Público no nosso país, ele não tem que ser o órgão julgador. Ele não tem que agora fazer uma denúncia contra o ex-presidente da República e a sua Orcrim de uma forma absolutamente infalível, sem lacunas algumas. Não, ele já tem material suficiente para oferecer a denúncia. Agora, a denúncia é a petição inicial de uma ação penal feita pelo Ministério Público, né? Então, o réu, no caso, a figura ali apontada, terá a partir de então todas as oportunidades para rebater todos os argumentos daquilo que a Polícia Federal já catalogou, já colocou ali, e dizer que não aconteceu nada daquilo. Depois de haver esse processo, né, com a acusação e a defesa, aí o judiciário passa para o julgamento. E aí vai analisar se aquilo que a Polícia Federal identificou era crime, não era crime, se os sujeitos que estavam ali cometeram crimes ou não cometeram. E nós já sabemos que o material está muito robusto, então não tem como o Procurador-Geral da República fugir dessa responsabilidade, porque se isso acontecer, se ele mitigar, se ele dar uma aliviada nessa história, ele vai simplesmente fazer a mesma coisa que Augusto Aras fez aqui no nosso país, uma situação que precisa ser passada a limpo aqui no nosso país. Pô, fiz essa abertura aqui, agora vamos partir aqui para os assuntos do dia, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui nessa atualização com um assunto que está mobilizando boa parte da mídia aqui no Brasil e fora do nosso país. Eleições americanas. Abre aspas, o parênteses, né? Principalmente sobre raça, estúpido. Isso aí é uma paródia, né? Que Ronilson Pacheco, que é um autor espetacular, um estudioso, morou nos Estados Unidos, deu aula nos Estados Unidos, né? Que ele faz da expressão, né? É economia estúpido, que já foi lançada algumas vezes em eleições nos Estados Unidos, para explicar, né? Por que o povo vota de um lado ou de outro. Aqui no Brasil também, a economia, e no mundo inteiro, né, tem esse papel, né? Então, fazendo essa breve explicação, o Ronilson Pacheco, ele levanta uma questão e faz uma crítica, né, que aqui no Brasil, uma coisa que está passando muito invisivelmente nas eleições norte-americanas, não está sendo detectada aqui no Brasil também, que é o elemento racial, de preconceito racial. Porque, em dado momento aqui no artigo do Ronilson, ele diz o seguinte, que quando o Trump diz que quer a América de volta para os americanos, ele está se referindo aos americanos brancos, os americanos como ele, Donald Trump, os americanos que se identificam com essa etnia, né, como uma oposição ao que eles dizem estar acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, o país está sendo perdido para os latinos, né, numa espécie de latinofobia, para o islamismo, para os imigrantes, para grupos étnicos específicos, para causas identitárias. Então, quando eles falam isso, na verdade, isso esconde assim um elemento racial que determina porque muitas pessoas lá nos Estados Unidos se conectam com a figura de Trump, né? Então, eu achei muito interessante esse artigo, vou colocar aqui para vocês no link do nosso papo aqui, se você tiver chance e curiosidade de ler esse artigo todo, é muito interessante. Bom, entrando aqui em algumas curiosidades, né? Socilas Malafaia não deu um pio desde que essa história do escândalo das joias teve mais tração, desde que a Polícia Federal entregou o inquérito concluído para o Procurador-Geral da República. Nem uma linha do senhor Silas Malafaia. E não é por ignorância do assunto, não, porque o inquérito foi disponibilizado, tem ali mais de 2.000 páginas. O senhor Malafaia podia ali, ele está sempre virulentamente
falando desses assuntos para defender o inelegível, né? Mas está caladinho, né? Outras figuras também que pensam que nós somos esquecidos, eles continuam aí tentando passar a sacolinha, né? Eles gostam muito de dinheiro, né? Esse aqui está vendendo o curso dele, o Paulo Figueiredo. Mas vamos lembrar, né? O Paulo Figueiredo, algumas semanas atrás, fez muitas bravatas, né? Aliás, meses atrás, né? Que Elon Musk estava entrando em campo. Elon Musk agora estava denunciando o Brasil. Elon Musk ia no Congresso americano. Elon Musk vinha para o Congresso brasileiro. Elon Musk isso, Elon Musk aquilo outro, né? E que um deputado que seria o terror de Xandão também viria para o Brasil, né? Etc, etc, etc. Nada aconteceu. Tudo bravata, tudo um bando de cascateiro, de vigaristas, de criminosos. Esse indivíduo ali que eu acabei de mostrar para vocês, inclusive está fora do Estado do Brasil, porque se vier para cá vai ter que responder também à justiça coisas que ele andou fazendo num passado muito remoto, né, antes de acontecer o bolsonarismo, enfim. Mas são situações aí que revelam o perfil dessas criaturas todas, essa Orcrim, né, como é que eles se conectam. Bom, navegando pelas redes bolsonaristas, como eles têm falta de assunto, né? Então eles, de vez em quando, surgem com essas criaturas aqui com uma história surreal. Esse sujeito aqui, que eu já comentei com vocês, se apresenta como pastor. Ele disse que o Lula morreu e quem está no lugar dele é um sósia que tem uma relação com a Janja. Enfim, gente, é uma história escabrosa. E aí ele continua usando personagens cifrados que só aceita, né? A microseita que ele criou tem algum entendimento mais direto, né? Você já viu isso aqui no nosso portal, mas todo dia o cara chega e apresenta isso aqui, ó, dizendo que está havendo uma situação em curso e que o Lula vai ser derrubado, né? Vamos pegar um trechinho aqui. Atuais estavam hoje aqui em Nárnia Central, num baita corre-corre. E ainda virou assunto até de piada. Sim, o assunto é a declaração do Podre em convocar seus pássaros na tal retomada da democracia e guerra contra o fascismo. O vagabundo vai abrir o fogo e tomar o reino à força. E vai contra tudo que vem dizendo, principalmente... Gente, é uma coisa muito grave, né? Tem um monte de gente que se identifica com isso. E a gente vai vendo aqui o chat do cara, tem gente que vai botando grana aqui no meio dessa história toda, né? Bom, então, enfim, vocês vejam o que nós ajudamos a dar uma brecada aqui no nosso país, né? Essa gente estaria no poder. Esse cidadão aqui, esse pastor que acabei de mostrar para vocês, hoje ele seria um alto funcionário no governo Bolsonaro, teria ali algum trânsito, né? Se ele quisesse, né? Evidentemente. Bom, espionagem de Lula pelos Estados Unidos é afronta à soberania nacional, diz presidente do PT. No X, a deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou que as revelações sobre a arapongagem dos Estados Unidos desde que o presidente se filiou ao Partido dos Trabalhadores são gravíssimas. É que o Fernando de Moraes, biógrafo de Lula, ele descobriu, fazendo as pesquisas dele, que nos Estados Unidos existem mais de 800 documentos que comprovam a espionagem sobre a vida, os passos de Lula, desde Priscas Eras, né? Desde quando ele começou no movimento sindical. Mas, olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, deputada Gleisi, qual é a surpresa de saber que os Estados Unidos monitoram todos os países com os quais eles têm algum tipo de interesse, né? Então, enfim, resta saber se eles desenvolveram alguma ação específica relacionada a essa arapongagem, a esse tipo de informações que eles catalogavam e continuam a catalogar em tempos presentes. Então, não há que a gente ter surpresa nenhuma. O que a gente tem que entender é que os partidos políticos, as ações políticas, as estruturas políticas progressistas aqui no nosso país não podem perder de vista que existe esse elemento. Nós temos, de fato, aqui uma supervisão, vamos dizer assim, de agências de inteligência dos Estados Unidos da América aqui num país como o nosso, um país estratégico. Gente, o orçamento da CIA lá nos Estados Unidos é uma cifra estratosférica e não é uma coisa que eles gastam dinheiro para ficarem de brincadeira, não. Eles estão ali levantando todas essas informações de todos os aspectos aqui no Brasil e fora do nosso país também, né? Bom, e para fechar o nosso papinho de hoje, exclusivo, matéria do antagonista Cruzé.
Após lobby, clã Bolsonaro cria startup para explorar grafeno. Empresa chamada Bravo Grafeno está sediada em uma pequena sala de coworking na região administrativa de Águas Claras, no Distrito Federal. Então é o seguinte, essa gente gosta muito de dinheiro. É só isso que move o clã Bolsonaro, gente. É a empresa encabeçada aqui pelo Flávio Bolsonaro, né? Que é um exímio, né? Transacionador de imóveis, que inclusive estão agora no foco de algumas reportagens do ICL, que mostram que o clã Bolsonaro, toda vez que fazia a compra de um imóvel, sempre tinha um membro do clã numa agência do Banco do Brasil sacando dinheiro em espécie de um cofre. Não é sacando de uma conta, de uma aplicação, como fazem todas as pessoas que têm dinheiro lícito aqui no Brasil. As pessoas que transacionam dinheiro ilícito, elas costumam tentar malocar dinheiro de uma forma não perceptível, não detectável, né? Mas comprar imóvel, e eles mostram um talento estratosférico nessa história, né? Então está aqui o Flávio Bolsonaro, com 30% da sociedade, depois tem o Fernando Nascimento com 15%, Pedro Luiz com 15%, Bolsonaro com 20% e Michel Xiste com 20% da história toda, né? Então, nós vamos acompanhar aí algumas novidades em relação a esse assunto, né? Vamos agora ficar de olho o que tem por trás, né, dessa empresa para tentar explorar grafeno, né? O que já tem de desenhado, porque, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Essa gente não dá nenhum tipo de ponto sem nó, né? Eles não conseguem fazer nada sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de visão de como abocanhar mais dinheiro. O clã está sendo muito eficiente nisso, né? Mas isso pode ser interrompido mais cedo do que eles estão imaginando, né? Porque tem cadeia no meio dessa história, né? Bom, eu fico por aqui, espero ter dado aí uma boa atualizada com vocês e amanhã a gente volta, tá bom? Um grande abraço, tchau!